Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a aula de hoje é sobre regra de Cramer e basicamente eu vou explicar para vocês como que se utiliza esse método, quando se utiliza, se é vantajoso ou não, tá bom? Esse método foi criado pelo matemático suíço, é um sobrenome Cramer, tá? E a ideia aqui é o seguinte, a gente pode calcular os valores de x e y de um sistema através dos determinantes, aplicando essa regra de Cramer. Só que a gente consegue fazer isso apenas se o sistema for possível e determinado. Então, sempre que o sistema for SPD, a gente consegue usar a regra de Cramer. E aí, o que eu queria explicar para vocês? Estou aqui com o livro da FTD, tá? E eu vou utilizar ele para estar explicando esse conteúdo para vocês. Então, olha só. Vamos lá para a regra de Cramer. Olha só, esse sistema aqui, tá? Que eu estou colocando aí para vocês, nessa setinha amarela, ele é um sistema AX mais BY igual a C, DX mais EY igual a F. O que a gente precisa lembrar? A, B e C, na verdade, são números, né? D, E e F também são números. E quando a gente resolve esse sistema, a gente procura encontrar o valor de X e Y. Geralmente, é esse, mais ou menos isso que a gente faz. E quando a gente pega esse sistema e monta uma matriz, geralmente a matriz fica dessa forma que está aqui, ó. Essa matriz aqui, ó, A, B, D, E, é a matriz formada pelos coeficientes que estão em x e y. Essa matriz a gente chama de matriz incompleta porque ela não está usando os coeficientes independentes, né, que estão depois da igualdade. E aí, olha só, a gente vai chamar essa matriz de matriz incompleta e a gente sabe que para calcular o determinante dela, né, esse Dzinho aí é de determinante, basta a gente multiplicar a diagonal principal, certo? Então, basta multiplicar A vezes E subtrair de D vezes B, tá? É dessa forma que a gente calcula o determinante. Estou relembrando para vocês que eu sei que é um conteúdo que vocês sabem. Aí agora, vou explicar para vocês dois conceitos novos. O que são esses conceitos? Primeiro, o conceito de dx. O que é o determinante de x? O determinante de x é o seguinte. Tá vendo essa primeira coluna aqui? AD? O dx seria eu tirar a primeira coluna, AD, daquela matriz incompleta, e no lugar dela substituir por C e F. C e F são os coeficientes independentes, tá? Então, se eu dar uma limpada aqui e subir lá em cima, tem como subir para cima, né, gente? Se eu subir a página aqui, tá vendo? C e F são justamente os valores independentes, que estão depois da igualdade. Então, dx seria calcular o determinante de uma matriz que é composta por C e F, vendo C e F aqui embaixo, e aí eu mantenho o B e o E, que já estava na minha matriz incompleta. Então, o B e o E eu não mexo. Então, basicamente, eu estou pegando o C e F substituindo aqui no AD. Tá? Essa definição que ele está falando aí, ó. Determinante dx, obtemos substituindo a primeira coluna dos coeficientes x pela coluna dos termos independentes. Tá? Basicamente é isso. E galera, o dy seria a mesma coisa, só que aí eu pego a segunda coluna e substituo por CF, tá? É, é mais ou menos isso. Então, quando ele me dá aqui esse dy embaixo, dy é justamente calcular o determinante de uma nova matriz em que eu mantive o AD, só que aquela segunda coluna foi substituída, onde tinha B e E, foi substituída por C e F, tá certo?
Isso que é calcular o dx e calcular o dy. E aí, vou explicar para vocês agora o que a gente faz com esses valores. O que a gente tem de informação quando a gente faz isso. É o seguinte, vou baixar mais um pouco aqui para vocês acompanharem a leitura aí também pelo livro. Primeira coisa que vocês precisam saber. Quando a gente calcula o D é o determinante da matriz incompleta, daquela primeira matriz. Se esse D é diferente de zero, eu já posso afirmar que essa matriz é possível e determinada. É o que está dizendo aqui. Beleza? Segunda coisa, tem como eu encontrar os valores de x e y só pelo determinante. Então, às vezes a gente gasta um tempão, né, resolvendo o sistema, às vezes por escalonamento, às vezes por substituição. Aqui não. Aqui, basicamente, se eu pegar o dx e dividir pelo d, eu já acho o valor de x. Se eu pegar o dy e dividir por d, eu já acho o valor de y. É muito simples, tá? É muito mais simples do que a gente vem fazer. Só que isso aqui só vale para o sistema possível e determinado, certo? E se o sistema fosse um sistema 3x3? Não mudaria nada, seria mesmo raciocínio, as mesmas estratégias, e eu acharia o z, o y e o z, o x, o y e o z dessa forma aí, tá bom? Vamos dar uma limpada aqui, vamos descer um pouco mais. E aí, pessoal, olha só, a gente finalizar a aula aqui. Então, assim, independente da ordem da matriz, a gente consegue utilizar e fazer essa regra de Cramer. E por último, essa observação aqui, eu já tinha comentado com vocês, mas se o D, que é o determinante da matriz incompleta, for zero, esse sistema ou ele é possível e indeterminado, ou ele é impossível, tá? E aí você precisa desenvolver por outro método para achar, né, os valores de x, y, z. Né? No caso aqui ele está sugerindo, é um outro método como escalonamento, tá bom? Então, basicamente, regra de Cramer é isso. E aí eu deixo para vocês os exercícios para vocês treinarem essa regra de Cramer, tá bom? Vamos só dar uma olhada aqui nesse exercício resolvido para a gente comentar algumas coisas. É o seguinte. Só pegar um lápis aqui. Então, olha só. Esse exercício que eu vou fazer com vocês, ele é um sistema 3x3, tá bom? Ele fala assim, ó, uma certa escola de ensino médio tem 107 alunos nos primeiros e segundo ano, 74 no segundo e terceiro, 91 nos primeiros e terceiro. Qual é o total de alunos nessa escola? Então, o exercício chamou de X alunos do primeiro ano, de Y alunos do segundo e Z alunos do terceiro. E aí montou um sistema. Ele montou aqui, ó, X mais Y mais 0Z, justamente porque na primeira informação, que ele fala dos 107 alunos, ele só cita primeiro e segundo. Primeiro e segundo é X e Y. Então, X mais Y mais 0Z, porque não tem ninguém no terceiro, dá 107. Y mais Z dá 74, porque aqui ele só citou segundo e terceiro anos. E por último, X mais Z dá 91, porque ele só citou primeiro e terceiro ano. Beleza? Então, olha só. O determinante da matriz completa é... Então, aqui ele pegou a matriz e formou ela usando essa primeira linha, 1, 0 e 1. Ele tirou daqui, ó. 1x, 0x, 1x. Essa segunda linha, não, desculpa, gente, coluna. Essa segunda coluna, 1, 1 e 0, ele tirou daqui, ó. 1y, 1y, 0y. E essa terceira coluna, 0, 1, 1, ele tirou daqui, ó. 0z, 1z, 1z. Tá? Aí ele não pega o 107, nem o 74 e 91. Ele vai fazer o determinante da matriz completa. Quando ele fez o determinante dessa matriz 3x3, ele achou que o valor dela é 2. Beleza. Se o valor dela é 2, esse sistema ele é possível e determinado. Se D for diferente de 0, ele é SPD. E se ele é SPD, a gente vai agora atrás dos valores de dx, dy e dz. Primeiro passo. Quem que seria o dx? O dx ele tirou 0, 1 e 1.
107,74,91. Ele tirou esse 107,74,91, gente, daqui, tá bom? Então, ele pega e substitui a primeira coluna lá pelos coeficientes independentes. Fez determinante, achou 124. Segunda coisa, no DY. O DY ele pega a segunda coluna. Ele pega a segunda coluna. Quem que era a segunda coluna? A segunda coluna era 1, 1 e 0. E ele substituiu essa coluna 1, 1 e 0 por 107,74,91. Mesma coisa que eu tinha comentado com vocês lá de cima. Da onde ele tirou os coeficientes independentes. Calculou o determinante dessa matriz, deu 90. Por último, o DZ, ele vai pegar essa terceira coluna, 0, 1 e 1, e substitui por 107,74,91, que ele também tirou dos termos independentes, tá? E aí ele vai e calcula o determinante dessa matriz, dá 58. Agora basta fazer a divisão dos determinantes para achar o valor de cada uma das incógnitas. Então, quem que seria o x? O x seria dx sobre d. O dx tinha dado 124, o d tinha dado 2, 124 por 2 dá 62. Nesse passo ele consegue achar o y dividindo dy por d e consegue achar o z dividindo dz por d. Tá bom? É simples, tá? Não é tão difícil. Eu tenho certeza que com essa aula vocês vão conseguir desenvolver bem os exercícios que estão logo depois aí, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, bons estudos. Se você está assistindo esse vídeo meu aqui no YouTube, curte ele, compartilha, tá? Se inscreve aí no canal. Um abração, até a próxima.